Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, os nossos internautas também. Vamos dar alguns avisos. Nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas, obra de André Luiz, obra de Dona Ivone Pereira e obra de Leon Denis. Quem quiser estudar conosco é só entrar no site www.centroespiritualtivopanfiro.com. Lá vai encontrar toda a programação da nossa casa, dias e horários de estudos, dias e horários das reuniões públicas, está tudo lá. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que funciona todos os sábados, de 8 ao meio-dia. Os pais chegam acompanhando as suas crianças, tomam o café da manhã, vão para as salas estudar, estudam o mesmo tema, cada um de acordo com a sua faixa etária, almoçam e retornam aos seus lares. Nós temos um bazar beneficente que a renda é revertida para a obra social. Então, nós pedimos quem puder nos ajudar com roupas, sapatos, bijuterias, bolsas, cintos, para ser comercializado no nosso bazar. Nós também temos a nossa cantina, que tem salgados, bolos, caldos e refrigerantes, cafezinho. Então, quem puder nos ajudar na cantina também, é bem-vindo. Nós temos também a nossa livraria, que tem as obras básicas e tem obras de cunho doutrinário. Então, quem quiser também nos ajudar, vai estar fazendo uma boa leitura, se esclarecendo e vai estar nos ajudando. Nós temos no terceiro encontro de Allan Kardec, no dia 19 de outubro. Então, quem quiser vir, vai ser muito esclarecedor. Nós vamos estudar atributos de Deus, Deus na natureza. Vai ser de 9 ao meio-dia. Então, quem quiser também vir estudar nesse domingo conosco, está convidado. Nós temos também as bolsas que nós distribuímos para as nossas crianças no final do ano. Então, já estão ali na livraria. Quem puder nos ajudar, presenteando uma criança, é só vir pegar a bolsa, deixar os dados aqui, a gente preenche uma fichinha de quem pegou a bolsa, fica com a gente e a pessoa leva a bolsa. E aí, em dezembro, traz a bolsa com os itens lá colocados. Quem puder nos ajudar, é de grande, vamos ficar muito gratos. Nosso palestrante de hoje é o nosso querido irmão Irlan Medeiros. Ele é trabalhador aqui da nossa casa. Ele vai nos falar do capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 25, com o título Necessidade da Encarnação. Na sustentação está o nosso Carlos Lemos, que é trabalhador da nossa casa também. Ele vai nos falar do livro Pão Nosso, a lição 45. E para iniciar a nossa reunião, quer dizer, já iniciou, mas para fazer a nossa prece, nós vamos ler esse item, essa lição 45. Quando orardes e quando estiverdes
orando, perdoai. Jesus está em Marcos, capítulo 11, versículo 25. E Emmanuel comenta: a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho, a mente, que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunica-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intervenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou entre expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Vamos então elevar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, te rogamos, Senhor, a tua ajuda, a tua proteção para a nossa reunião da tarde de hoje. Pedimos que abençoe o Irlan, que o altivo possa ajudá-lo, abençoe o Carlos, que ele possa ser ajudado, que o altivo ajude eles, e que nossa reunião possa nos trazer esclarecimentos, que saiamos daqui mais conscientes das nossas responsabilidades perante a vida, perante Deus, perante o nosso próximo. Para isso te pedimos, ajuda-nos, Senhor, que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual, diretora da nossa casa, em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Eu vou ler aqui um parágrafo do item que o nosso amigo vai falar sobre ele, o Irlan. Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da encarnação, item 25. A encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material,
os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início das suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado de seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação torna-se um castigo. São Luís, Paris, 1859. Vamos passar a palavra ao Irlão, que ele vai nos falar. Uma boa tarde a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a todos os corações aqui presentes, encarnados, desencarnados, aqueles também que estão nos assistindo pelos meios de comunicação, que estão nos assistindo, que todos possam receber essas emanações, né, essas vibrações amorosas do Cristo e que tragam para cada um de nós sabedoria e amor, principalmente, né? Sabedoria para que a gente possa, diante dessa abençoada doutrina, a doutrina espírita que nos explica sobre a vida espiritual, nos traz muitos conhecimentos, aos quais até então não haviam sido entendidos, né? Até Kardec trazer essa codificação que os espíritos trouxeram, as informações da vida espiritual. E que a gente possa refletir nesta tarde aqui sobre esse assunto que fala da encarnação, a necessidade da encarnação, que é um assunto que muitos ainda ignoram, né? Muitos já conhecem, mas a grande maioria ignora ou rejeitam, né? Negam isso. E é algo que é muito importante para nosso entendimento, a nossa compreensão sobre a verdadeira vida, que não é esta vida aqui, né? É a vida espiritual. Essa é apenas uma passagem que nós temos, ao qual nós vamos aprendendo, né? A partir do momento que estamos nessa experiência corporal. E vale a gente ressaltar também que o Espiritismo, ele não se opõe a nenhuma doutrina, nem a nenhuma crença religiosa, né? O Espiritismo, ele apenas nos explica racionalmente e cientificamente as questões dos fenômenos espirituais que ocorrem. E isso nos traz justamente a questão da encarnação, que é um dos fenômenos, né? A reencarnação, a encarnação múltipla,
que é a reencarnação. Então, sobre isso, o Espiritismo vai nos esclarecendo de uma forma lógica e científica também. E o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 4, conforme nossa irmã trouxe, que fala de que é preciso nascer, uma fala de Jesus, né? É preciso nascer de novo para poder ver o reino dos céus, o reino de Deus. Então, através da encarnação. E aí Kardec explora esse assunto, falando da necessidade de se encarnar. Mas é muito interessante como ele aborda esse assunto, porque o Evangelho, ele foi lançado depois do Livro dos Espíritos. Então ele já explorou esse assunto no Livro dos Espíritos. E aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem explorar a necessidade da encarnação. No Livro dos Espíritos ele pergunta qual o objetivo, né, e outros assuntos mais. Mas o mais curioso é que Kardec faz uma pergunta aos espíritos, aonde ele faz uma colocação que não é diretamente a necessidade da encarnação. De uma forma bem perspicaz, né, que ele pergunta, porque ele pergunta assim: a encarnação dos espíritos é uma punição aos culpados? Por que Kardec faz essa pergunta, né? A gente olhando para a história, os povos antigos tinham a crença de que todo aquele que tinha uma doença, uma má formação física, era um castigo, era uma punição pelos pecados que haviam cometido. E Kardec, né, não só apenas com essa visão dos povos antigos, mas é uma visão das religiões também, Kardec explora isso ali junto aos espíritos, né? A encarnação é uma punição aos espíritos culpados? E a gente vai ver nos evangelhos, nas escrituras ali sagradas, na Bíblia, passagens que vão nos referenciar a essa ideia, né, de que era uma punição. A gente vai ver no Evangelho de João, no capítulo 9, dos versículos 1 a 12, uma passagem que João vai nos falar do cego de nascença, a cura do cego de nascença, que até então, naquela época ali de Jesus, ninguém havia curado um cego de nascença, né? Então é um milagre, é uma cura que Jesus realiza e que chama a atenção de muitos. Mas a gente não vai falar da cura, né? Porque essa passagem é muito importante e ela traz muitas mensagens. Além da cura, ela vai trazer outras mensagens conforme essa questão da punição, essa visão da punição, a visão da encarnação também. O melhor dizendo, da reencarnação. Porque nessa passagem, João narra que Jesus, passando junto com os discípulos, avistam um cego. E os discípulos interrogam Jesus. Perguntam a ele: mestre, quem pecou? Foi este ou seus pais? E aí a gente analisando essa pergunta ali dos discípulos a Jesus, se eles perguntam quem pecou, foi este, analisando a situação do próprio ali, se ele já nasceu cego, quando é que ele há de ter pecado? Não foi nesta encarnação que ele estava. Então aí a gente vê que os judeus, não todos, mas boa parte dos judeus ali, né, tinham várias
como vou dizer, vários... No judaísmo existiam várias tendências ali. Tinha os fariseus, né, vários grupos, vamos dizer. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, os essênios. Então tinham grupos que acreditavam na vida após a morte e naqueles que acreditavam no retorno, né, reencarnar. Não eram todos. Então, já com essa visão, fazem a pergunta a Jesus: foi este que pecou? Ou seus pais? Mas vamos descartar essa possibilidade de que tinham alguns judeus que já acreditavam na reencarnação, porque muitos vão negar. Vamos analisar a questão dos pais. Se foram os pais que pecou, toda a doutrina, todas as crenças religiosas conhece Deus como infinitamente bom e justo. E seria justo os erros que eu cometi, os meus filhos, serem punidos por aquilo ali? A gente já vê que aí já cai por água abaixo essa visão de que o erro foi dos pais. E quem tem que ser punido é o autor do erro, né? Mas essa ideia de reencarnação já existiam neles. Isso é importante a gente ter também essa compreensão nas leituras que a gente faz, nos estudos, né? E essa parte que Jesus conclui ali falando para eles, a passagem de João, né? Jesus conclui dizendo que não era nem o cego, nem os pais que haviam pecado, que aquilo ali, ele veio cego para que se cumprisse os desígnios de Deus. É uma passagem muito bonita, vale a pena a gente ler e estudar, porque ela tem muitas outras informações ali importantes para a gente. E voltemos para a necessidade da encarnação, né? Que Kardec pergunta se é uma punição, a encarnação é uma punição aos espíritos culpados. E a resposta que ele obtém é exatamente de que a encarnação é uma necessidade ao desenvolvimento da inteligência do espírito. Então é através da encarnação que vamos desenvolvendo a nossa inteligência. E essa parte, né, essa parte que ele nos traz, dizendo que é um desenvolvimento da inteligência, ele também conclui, ele não, o espírito que responde, né, conclui a Kardec que ela é provisória. E como assim provisória? A gente pode até pensar que é provisória porque a gente nasce e desencarna, depois morre. É um período provisório, mas depois vai reencarnar. Então não é provisório esse momento. O provisório, aonde a espiritualidade se refere, é que ao passo que esse espírito vai desenvolvendo a sua inteligência, ele vai não tendo mais a necessidade de encarnar. Ele vai chegar a um ponto ao qual ele não precisa mais encarnar. Por isso é provisório. O espírito não vai precisar ficar eternamente encarnando. E como esse espírito está desenvolvendo o seu grau, né, de inteligência, isso tem gradações. Uns desenvolvem mais, outros menos. E isso aí Kardec vai explicar, já é lá no Livro dos Espíritos, né, na questão de número 97, onde ele pergunta aos espíritos se existe uma gradação, um número, né, exato de gradações ali para a evolução desse espírito. E
a resposta que ele obtém de que esse número é ilimitado. E a gente, às vezes, fica sem uma certa noção, né, do infinito, do ilimitado. Então, para facilitar o nosso entendimento, de seres carnais ainda, os espíritos reduzem isso aí, resumem esse processo evolutivo dos espíritos em 3 ordens, que eles vão chamar de primeira ordem, para facilitar o nosso entendimento, né? Vão chamar de terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos, e que ali eles vão dividir em 5 classes, e esse seria o da terceira ordem. Os da segunda ordem seriam os bons espíritos, que é dividido em 4 classes. E, finalmente, a primeira classe, que é uma classe única, somente os espíritos puros. E ali os espíritos puros não precisam mais reencarnar, não precisam mais da encarnação, porque eles já chegaram a um grau de aperfeiçoamento, de desenvolvimento da inteligência, ao qual não precisam mais da matéria para desenvolver a sua inteligência. Eles continuam desenvolvendo sua inteligência? Continuam, mas em outro plano, no plano espiritual. E ali existem gradações que não é revelada para a gente, até porque a gente não compreenderia, né? Por isso os espíritos, eles resumem ali, colocam como única a classe dos espíritos puros, porque ali tem que se desenvolver a inteligência em outros quesitos, e não mais material. Mas, quando chega a esse estágio de espírito puro, que aí a gente teve como exemplo Jesus, que na Terra, ele não sofre mais a influência da matéria. A matéria não influencia mais sobre ele, né? O corpo físico não influencia mais. E tanto os espíritos imperfeitos como os espíritos bons, esses ainda sofrem a influência da matéria. Os espíritos imperfeitos vêm na sua encarnação e nas encarnações múltiplas, né, que é a reencarnação, eles vêm justamente para expiar e para passar por provas, para desenvolver a sua inteligência. Os bons espíritos já têm mais tendência para o bem do que para o mal, mas ainda têm uma necessidade de reencarnar. Vão passar por provações, aonde eles podem falir ou não. Então, por isso eles necessitam ainda encarnar. Mas nós temos aí a vinda de Jesus, que veio à Terra, né, um espírito puro, ele não tinha mais a necessidade de encarnar. Porém, quando a gente tem mensagens, informações, conhecimentos, aos quais vem direto de Deus e que não pode haver falha, aí vem um espírito puro para trazer essas mensagens, essas informações, esses conhecimentos que vão ajudar o nosso desenvolvimento da inteligência também. E Kardec também aborda, né, conforme falei no início, no Livro dos Espíritos, o tema encarnação, aonde ele vai perguntar qual o objetivo da encarnação, que é muito similar com a necessidade. E ali ele obtém como resposta, né, que são 2 objetivos. O primeiro, chegar à perfeição. Através de que se chega à perfeição? Do desenvolvimento da inteligência. Aí está a necessidade. Então, a necessidade vai influenciar nesse objetivo aí. Porque para chegar até a perfeição, chegar até espírito puro, você vai desenvolvendo a inteligência. E tem um segundo objetivo,
que é para que esse espírito participe da obra da criação. E se a gente parar para analisar esse desenvolvimento da inteligência do espírito com nós, seres carnais aqui na Terra, coisa que nós já conhecemos, a gente vai ver que o que nós desenvolvemos aqui nada mais é do que o reflexo do mundo espiritual. Porque vamos pensar bem, um pai, qual o objetivo, né? Qual a necessidade, vamos começar pela necessidade. Qual a necessidade que o pai tem de colocar o seu filho ainda novinho, frágil, inocente, sem saber discernir o que é o bem e o que é o mal, colocar numa escola, colocar para estudar? Que necessidade tem isso? Para desenvolver a inteligência. Muitos podem dizer, não, para que se formar, para ter um bom emprego e tudo. Isso é consequência, porque a causa mesmo é desenvolver a inteligência. Porque qual o pai que vai gostar de ouvir um filho que já chegou, já se formou em médico, vai gostar de ouvir de terceiros, né, de que esse médico é muito fraquinho, esse médico não conhece nada, né? Então o objetivo não era simplesmente de se formar e ter uma profissão, era de ser inteligente, ter conhecimento. Então a gente vê que o objetivo desse pai é colocar a criança na escola para que ela aprenda e ela desenvolva a sua inteligência. E como a criança vai desenvolver a inteligência na escola? É um processo lento, a gente sabe. A gente vendo somente um recorte da educação, do sistema educacional, a gente olhando para o ensino fundamental, né, o 1 e 2, levam-se 9 anos para a criança se formar, e a criança ela vai aprendendo ali primeiro coordenação motora, cortando papel, mexendo com lápis, pintando, para depois fazer letras, cobrindo, vai desenvolvendo toda uma parte que é bem gradativo, para depois ela começar a desenvolver a parte do raciocínio em cima das matérias. Então ela ali desenvolve a sua inteligência nas habilidades, nas atividades que está fazendo, e depois no pensar sobre as questões que vão sendo apresentadas para ela. Mas é só isso que a criança aprende? Não, porque ela ali na escola ela está lidando com o outro, ela está lidando com crianças que ela não conhece, que ela começa a conhecer. Ali ela vai se irritar, vai ter impaciência, vai ter uma afetividade com o outro, vai tentar ajudar um. Então vai desenvolver esse lado emocional, o lado dos sentimentos, que vai lhe dando base para depois desenvolver a sua moralidade. Então a criança já está desenvolvendo não apenas a parte intelectual ali, mas a parte de moralidade também. A gente vê que a criança ela começa a lidar na escola primeiro com as escolhas. E ela faz as escolhas, certas e erradas. Ela vai errar e vai acertar. Com o tempo, ela vai adquirindo maturidade em cima dessas escolhas, aonde ela começa a discernir o bem e o mal, porque ela começa a entender que algumas coisas fazem mal para ela, outras já são agradáveis. E é essa socialização que ela tem ali também com as outras crianças, aonde ela vai interagindo com as outras. E muitas outras coisas ela vai aprendendo ali no convívio, né, educacional.
mas dois fatos importantíssimos, dois itens importantíssimos que a criança aprende e que são importantíssimos, todas essas outras, né? Essa questão da relação, o discernimento do bem e do mal, a socialização, não é só da criança. O espírito, ele encarna justamente com esse objetivo. A criança vai para a escola com esse objetivo. E o espírito, ele encarna com esse objetivo. De aprender a discernir entre o bem e o mal, a relação com os outros. Mas tem dois fatores que são muito importantes, que a criança aprende na escola e que é importante para o espírito. Primeiro, disciplina. A criança na escola, ela começa a conviver com regras ali, ela começa a respeitar regras, ela começa a ter horário para entrar na escola, horário para ficar dentro da sala de aula, horário do recreio. Isso são coisas mínimas, pequenas, mas que vai educando aquela criança a ser disciplinada, para que a vida dela, ela aprenda algumas disciplinas, tenha responsabilidades e cumpra com aquilo. O espírito não é diferente. Tem regras para o espírito? O espírito recebeu na sua consciência, conforme nos diz no livro dos Espíritos, que a lei de Deus está na nossa consciência. Então todos nós sabemos a lei de Deus e ela é para ser cumprida. E só cumpre as leis quem tem uma disciplina, quem é obediente, quem é disciplinado, porque vira e mexe a gente esquece, porque a gente ainda não adquiriu essa disciplina necessária, né, para o nosso desenvolvimento. Por isso que a gente precisa estar encarnando várias e várias vezes, diferente dos espíritos puros, que já aprenderam as regras, as leis de Deus e não precisam mais estar encarnando. E o outro item, que é importantíssimo para a vida espiritual e é importante para a criança, e é por isso que o espírito encarna, é a questão da hierarquia. A hierarquia que a criança aprende ali na escola, tendo a figura do professor como a autoridade máxima dentro da sala de aula. Com o decorrer do tempo, ela vai aprendendo que tem coordenadores, tem o diretor da escola, que um está acima do outro ali. E dentro da própria turma, ela vai perceber um certo momento que existe um representante de turma. Então, dentro dos próprios alunos ali, vai ter um que tem uma autoridade ali, que tem que ser respeitada. Essa parte da hierarquia, ela é muito sutil, às vezes a gente nem percebe. E no mundo espiritual não é diferente, porque existe uma hierarquia entre os espíritos. Por isso foi dada a ordem ali, né, foi dado a diferença dos espíritos de ordem inferior, de ordens imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros, porque existe uma gradação, e isso é respeitado no mundo espiritual. Mas como assim que é respeitado? Dentro da sala de aula a gente entende que ali um professor tem a força física maior do que a criança, ele pode conter a criança se ela estiver agredindo o outro, se estiver gerando um tumulto dentro da sala, uma criança pequenininha pode ser contida. Não estamos falando de criança adulta, né? Criança adulta, não, de um ser já mais adulto. Mas a criança, ela pode ser retirada, pega no colo, leva, né, para uma outra sala, para a secretaria, você contém. No mundo espiritual, como é que ocorre isso? Um espírito que é muito rebelde, que está gerando muita perturbação. Não existe o corpo físico, então não vai ser contido pegando. No mundo espiritual existem forças espirituais, que são através dos fluidos espirituais, são os fluidos que tem no universo. E ali os espíritos superiores, que sabem manipular esses fluidos, vão conter esses espíritos e retirar do ambiente, vão fazer ele se calar. É nesse processo que a hierarquia funciona, também no mundo espiritual. De acordo com o quê?
com o grau evolutivo de cada espírito. Por isso necessitamos encarnar, porque quando estamos na carne, estamos experienciando todas essas atividades que a gente tem que aprender e tem que ter no mundo espiritual também, que é o respeito ao próximo, é a obediência, e tudo isso o espírito vai aprendendo ali quando ele está no corpo. Lógico que esses espíritos que são mais, resistentes, vamos dizer assim, que não querem desenvolver a inteligência, vamos dizer, tá com preguiça, que existem espíritos preguiçosos da mesma forma que existem encarnados preguiçosos. Esses que não querem progredir, o que acontece com eles? É o mesmo processo que acontece com a criança. A criança, ela na escola, não quer estudar, não está dando muita importância, ela vai ficar reprovada, vai ter que repetir todo um ano daquilo que ela já tinha feito. E o espírito é a mesma coisa. Então, por isso, uns vão progredir mais rápido e outros vão demorar mais. Então, aquele que utiliza a sua liberdade, ou seja, o seu livre-arbítrio, de uma forma incorreta, esse vai retardar mais esse desenvolvimento intelectual dele. E aí sim, esse espírito vai compreender que aquilo ali é uma punição. No olhar dele, aquilo ali é uma punição. Porque ele está tendo que repetir tudo aquilo que ele já deveria estar mais adiantado. É igualzinho a criança. A repetição de um ano para a criança é um castigo. Da mesma forma que para o espírito, ter que voltar, passar pelas mesmas angústias, os mesmos sofrimentos aos quais ele de repente já estaria liberto, se tivesse utilizado bem a sua inteligência. E um outro ponto que a gente tem que analisar também, que a gente já viu que essa passagem pela vida corporal, a encarnação, ela é necessária para o desenvolvimento da inteligência, e é através das atividades que o espírito, quando está encarnado, vai desempenhando, que ele vai se aperfeiçoando e ele vai participando para a obra da criação. Tem uma passagem que Kardec traz para a gente, falando também fazendo um comparativo do espírito de um selvagem com o espírito de um homem já civilizado. O espírito de um selvagem, ele ainda está ali quase no início da sua existência espiritual. A gente pode pegar isso como uma criança pequenininha, ainda não tem o discernimento do bem e do mal. Esse espírito, ele tem a necessidade de encarnar para desenvolver a sua inteligência, assim conforme a criança. Ela tem a necessidade de entrar para a escola para desenvolver a sua inteligência. Agora, o espírito já do homem civilizado, que já adquiriu conhecimentos, ele já sabe discernir o bem do mal. Ele já sabe fazer escolhas. É como se fosse, aí a gente pode comparar como um adolescente, Esse já sabe fazer escolhas. Então, para o espírito do selvagem, ele encarnar, ele não vê como um castigo, da mesma forma que a criancinha.
pequenininha lá de 4 anos, né, que entrou para a escola, ela não vê como um castigo. Já o espírito desse homem civilizado, ele já enxerga como um castigo ele ter que repetir aquela existência que ele já poderia, né, ter concluído. É igualzinho para o adolescente. O adolescente, ele muitas das vezes até se revolta porque ficou reprovado. E a culpa, engraçado que a culpa nunca é dele, é sempre do professor que o reprovou, né? Ele não tem a culpa. E a grande maioria desses espíritos, que às vezes se vê punido, ele não se sente culpado. Ele acha que a culpa é de quem? É de Deus, que está punindo ele. Muitas das vezes é essa visão equivocada que se tem. E o que leva esses espíritos, né, que estão encarnando para desenvolver a sua inteligência, o que leva eles a atrasarem o seu progresso? É exatamente a obstinação que eles têm pelas coisas materiais, pelas paixões terrenas, aonde o que tem mais importância é a vida corporal ainda, esquecendo totalmente da sua essência, que é a vida espiritual. E que a gente tem que aprender, né, nós encarnados mesmo, aprender a dar prioridade à vida espiritual. Mas prioridade não quer dizer que a gente tenha que deixar de viver as coisas do mundo, as coisas carnais, porque tem a vida espiritual. Não é isso. A gente coloca prioridades tipo na nossa vida diária, entre se alimentar, né, fazer uma refeição e buscar a diversão. O que é prioritário? A prioridade é a alimentação. Depois você pode se divertir. O problema é quando a gente inverte isso. Primeiro a diversão e esquece a parte da alimentação. Isso vai gerar consequências. Isso vai gerar adoecimentos. E quando a gente prioriza a vida carnal e deixa a vida espiritual de lado? Não é diferente, tem consequências. Vai gerar esse atraso para o desenvolvimento, o progresso do espírito, e vai gerar consequências espirituais, com certeza. Então é a gente ter essa consciência, né, de que a prioridade é a parte espiritual, é a gente ter a necessidade de adquirir conhecimentos sobre a vida espiritual, que não temos ainda. Aqueles que já têm muito pouco, porque a vida espiritual é algo muito amplo, e que a gente conhece muito pouco. Mas esse básico que a gente já conhece, que a doutrina espírita nos trouxe através de Kardec, isso já nos ajuda a tomar um rumo, tomar um norte. Coisa que quem ainda não tem o conhecimento da doutrina espírita, se a gente olhar direitinho, vamos ver que são pessoas que às vezes estão sem norte nenhum. Acabam indo por uma fé cega, seguindo o que os outros falam, não analisam, não raciocinam. E o raciocinar é botar a sua inteligência em desenvolvimento. Não é só o encarnado que está se desenvolvendo, é o espírito, porque está raciocinando. E isso é primordial, né? Mas a prioridade da vida espiritual, a gente ter um horário, um dia, ou vários dias, né? Aí é de acordo com a necessidade de cada um. Mas a gente viver as coisas do mundo também. Que a gente pode sair e se divertir, mas a gente tem que priorizar
a parte espiritual, que tem uma necessidade também de esclarecimento, de conhecimento. E conforme a gente falou, essa parte da encarnação que objetiva ali a perfeição, ou seja, o progresso do espírito, ele se dá de duas formas, né? São um duplo progresso. É o progresso intelectual e o moral, conforme falamos. O progresso intelectual, ele sempre ocorre, sempre vai ocorrer. Porém, o progresso moral, ele já é mais lento, ele não acompanha na mesma velocidade o progresso intelectual. A gente vê mesmo pelos nossos meios de comunicação hoje em dia como deu, né, uma alavancada muito grande. A tecnologia, o que ela fez com a medicina e com diversas outras ciências, né, se avançou muito. Então, essa parte intelectual vamos dizer assim, esses espíritos que estão aqui na Terra, né, todos nós, já demos uma alavancada muito grande, mas em termos morais ainda é necessário desenvolver esse lado, que é o lado da solidariedade para com o outro, o lado da fraternidade e principalmente, né, principalmente a igualdade, porque na grande maioria das vezes a gente vê tanto a gente como os outros sempre se colocando acima ou abaixo do outro. São aqueles complexos, né, de superioridade ou de inferioridade. E nós somos todos iguais, cada um com graduações de aprendizados diferentes, e temos que respeitar um ao outro, né? E aí a gente vai se desenvolvendo moralmente também. E Kardec também, ele faz uma observação para a gente em cima da questão da encarnação, de que ela há de ser útil. Ela tem que ter um objetivo útil. Porque senão, por que uma criança com tão pouca idade iria morrer? Então, estudando, isso aí já é um assunto que aí ele mesmo desenvolve, né? E a doutrina espírita nos esclarece sobre isso, e não dá tempo aqui da gente falar sobre isso, mas que a doutrina espírita, ela nos traz o entendimento disso, porque o desencarne tão cedo de crianças. Qual é o objetivo disso? Umas que já nasceram, né, com meses às vezes, e morrem. Então tem que ter um objetivo. E a doutrina espírita, ela nos esclarece sobre isso, ela nos explica de forma, conforme falei no início, né, de uma forma racional e científica, que existem vários estudos científicos, vários pesquisadores que provaram muitas questões da vida espiritual, de que somos espíritos, fotografias inclusive, né? E pesquisas que evidenciam a reencarnação. Então são dois aspectos aos quais a gente não deve, aqueles que não têm o conhecimento da doutrina espírita ainda, né, julgar, mas sim buscar o conhecimento para poder ter uma ideia verdadeira daquilo ali. Não ficar somente, mas disseram que é isso. E o curioso é que diante desse processo de desenvolvimento da inteligência do espírito, ele vai tendo múltiplas encarnações. Aí a gente já fala de reencarnações, né?
São múltiplas encarnações que ele vai tendo. E com essas múltiplas encarnações, para ele desenvolver a sua inteligência, ele vai tendo relação uns com os outros. E vão se criando laços familiares ali. Só que com uma base espiritual. Não é o laço de família corporal que a gente conhece, né? Consanguíneo, não é esses laços, mas existe um laço muito mais forte, que é o laço espiritual. E esse laço espiritual, né, que vai se construindo, um laço familiar espiritual, com a base espiritual, isso nos dá um consolo e uma esperança. Por quê? Porque a gente imagina que aqueles que já partiram dessa existência, que são espíritos queridos, e que às vezes estavam no nosso convívio familiar, mas às vezes pode ter sido até amigos, a gente tem a oportunidade de reencontrá-los e reparar os equívocos que cometemos, ou que eles cometeram contra nós. Então isso nos dá um consolo, né? Nos esclarece e nos dá uma esperança de que podemos corrigir, vamos dizer assim, né? Equívocos, não vou dizer erros, mas equívocos que cometemos, porque no processo de aprendizagem, de desenvolvimento da inteligência, a gente vai cometer erros. Isso é fato, não tem como. Se a gente não cometesse erros, a gente não precisava mais aprender, porque já sabemos tudo. E que a gente possa, né, dizer: bendita a encarnação, que nos dá, né, condições de desenvolver a inteligência nos faz aprimorar e elevar, né, os nossos conhecimentos e que nos... Às vezes vem uma certa emotividade, mas faz parte, né? A gente vai falando, vai se empolgando, aí embarga um pouquinho a voz. Beber uma aguinha. Que bendita seja a encarnação nessas múltiplas encarnações, aonde ela nos aprimora, nos eleva e nos propicia o entendimento de que a morte não existe. E isso é fundamental para a gente compreender, né, e viver essa existência e outras de uma forma mais proveitosa, aproveitando para desenvolver essa inteligência, a qual a gente é a nossa essência, né? Porque Deus nos criou inteligente, como um princípio inteligente, e a gente precisa desenvolver essa atividade, essa responsabilidade é nossa. Ele apenas nos criou como um princípio, e quem vai crescer, quem vai se desenvolver, somos nós mesmos, através do nosso próprio esforço. Obrigado, uma boa tarde a todos. Nós agradecemos ao Irlan pelos esclarecimentos que ele nos trouxe. Vamos pedir aos médios que ocupem seus lugares. Senhor Jesus,
Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos neste instante, Senhor, que envolva os nossos médios nas tuas vibrações de amor, de carinho, de paz e de luz. Abençoa suas mãos, Senhor, para que delas possa sair energias confortadoras, que vai nos equilibrar, a nós que vamos receber, que possamos também fazer um bom uso dessas energias, procurando tê-las, conservá-las por mais tempo em nosso íntimo, para que ela possa nos ajudar no equilíbrio físico. Abençoe esse momento, Senhor. Que assim seja. Assim como a população mundial recorre à medicina, aos médicos, quando tem o seu mal-estar, quando tem as suas dores, e buscam a certeza de uma possível cura, que nem sempre acontece, o dia que esta mesma população mundial se conscientizar de que a prece, de que a oração sincera, tirada de dentro do seu coração, com o pensamento voltado para o nosso Pai, para o nosso Mestre Jesus, nós teremos absoluta certeza de que será o melhor remédio para todas as nossas doenças. E serão infalíveis, porque todas elas serão curadas. Porque quando nós falamos sobre doença, nós pensamos apenas na doença material. E a maior doença que nós carregamos, e por isso foi o motivo da nossa palestra de hoje, muito bem trazido pelo nosso irmão Irlan, o maior motivo da reencarnação é exatamente para que nós consigamos nos melhorar, nos curar das doenças que trazemos de vidas passadas. Muitos que traz no seu nascimento a doença física, a doença mental. Muitos pediram para que isso acontecesse no seu planejamento encarnatório. Deus não castiga ninguém. Nós não lembramos de vidas passadas. Mas, se nós conseguirmos entender que a oração, a prece sincera é o melhor remédio, nós não deixaríamos um único dia de, ao acordarmos, fazermos nossa oração, de sempre que formos nos alimentar, fazermos nossa oração, sempre que formos dormir, fazermos a nossa oração, pedindo não apenas por nós, mas pelo planeta,
para que todos nós consigamos, conforme disse Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos compreender, que possamos orar. Que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, Mestre, meu amor, é chegado o momento do término da nossa reunião e nós só temos a Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa de amor, aprendendo, buscando o nosso crescimento espiritual, buscando caminhar na Tua direção. Agradecemos pelo muito de bom que recebemos nesta tarde de hoje, nesta casa de amor. E Te pedimos, Senhor, que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual, diretora da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado que será atendido. Tenham todos uma boa tarde, um bom retorno aos seus lares.